Fala, gente, Lipão mais uma vez aqui. Quero começar um negócio muito legal no canal, que eu vou me esforçar para cumprir dentro dos próximos 30 dias. Quero ajudar você a ter uma noção panorâmica da Bíblia, ok? E nós vamos fazer isso em 30 dias. Mas antes, queria pedir para você que você se inscrevesse nesse canal aqui para ajudar a gente a crescer, e a sua inscrição é muito importante e valiosa para o canal continuar avançando, tá? Outro lembrete importante, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a listagem das 30 leituras que nós iremos fazer durante esses 30 dias de leitura da Bíblia, tá? Bom, eu peguei esse plano de leitura há mais de 10 anos. Eu fiz esse plano de leitura em 2015. Esse plano de leitura é de um pastor, vou deixar o nome dele aqui. É um pastor americano, batista, Garrett, alguma coisa, não vou lembrar o nome dele exatamente. Mas eu lembro que na época eu tinha acabado de ter contato com a boa teologia, sabe? Eu tinha tido um despertar mesmo assim de conhecimento de quem Deus é. E nesse processo eu falei, cara, eu preciso rapidamente ter uma noção básica sobre a Bíblia como um todo, para eu conseguir me encontrar e saber estudar, saber o que pesquisar, quando pesquisar, o que olhar, o que não olhar, para que eu consiga, num curto período de tempo, ter um crescimento interessante. Então, eu busquei esse plano e acabei encontrando através de um site antigo chamado Verdadeiro Evangelho. Era um site que na época promovia muita coisa, muito conteúdo reformado, teologia, era muito envolvido inclusive com aquelas conferências, né? A Conferência Fiel, que era uma conferência que trazia diversos pastores assim reformados, famosos, né? E aí, através desse site, eu conheci esse plano de 30 dias para leitura bíblica. É um plano recomendado inclusive para quem é novo convertido, tá? Então a ideia aqui é compartilhar alguns conceitos básicos da minha fé e que pode te ajudar de alguma forma, tá? Então eu não tenho a intenção de ler versículo a versículo durante esses 30 dias. O meu objetivo aqui é comentar os blocos dos capítulos, né, conforme os títulos e os assuntos, e tentar de maneira objetiva dar ferramentas para que você consiga fazer uma leitura mais assertiva. Eu acho que a primeira coisa importante a se fazer para você ter uma leitura saudável da Bíblia é você orar, tá? Sempre que você for ler, ore. Peça para o Espírito Santo te ajudar, te conduzir, abrir a sua mente, seu coração e seu entendimento para que você consiga absorver de maneira saudável e realmente levar para o coração essa palavra, sabe? E eu acho que a oração é o start para isso. Segunda coisa, tente trabalhar com uma Bíblia que não tem comentários e que, enfim, você não vai ficar preso nas concordâncias de texto. Tente ler o texto pelo texto, tá? Depois que você lê o texto pelo texto, tente dar um título para aquilo que você leu. Além disso, depois que você concluir a leitura, tente encontrar o plano de salvação na leitura que você fez. Tente encontrar Jesus Cristo no que você leu, beleza? E por fim, para facilitar a sua leitura, eu vou te passar uma técnica que eu uso, tá? Minha Bíblia é toda rabiscada por causa disso. Não sei se vai dar para ver, mas eu trabalho grifando as palavras, ó. Tá? Então, tudo que eu grifo em azul, ó, o trem passando aqui na cidade, tudo que eu grifo em azul me ajuda a ter um entendimento melhor do contexto do que eu estou lendo, tá? Então, suponhamos que eu pego aqui o texto um mês depois que eu li. Eu não vou saber tudo, mas tudo que está grifado em azul vai me ajudar a encontrar o contexto do que está escrito, beleza? Show. Em vermelho, eu vou marcar o que me chamou a atenção. Um texto que talvez seja central, uma verdade aqui que me chamou bastante atenção, tá? Então eu trabalho com essas duas cores, caneta azul, caneta vermelha, e faço a leitura, beleza? Uma coisa importante de se saber, de se falar também, né, é que a Bíblia, ela não está organizada cronologicamente, tá? A Bíblia não está organizada dessa forma. Se fosse para colocar a Bíblia numa leitura cronológica,
o primeiro livro, ou seja, o mais antigo de todos, seria o livro de Jó, tá? É o livro datado mais antigo que nós temos. Mas a Bíblia, ela não é um livro escrito de uma vez só. A Bíblia é uma biblioteca de livros, tá? Tentando puxar do termo que vem do latim, né? Biblos. Então seria uma biblioteca de livros, ou seja, uma coletânea de livros. A Bíblia, ela foi escrita num período de mais ou menos 1500 anos, tá? Que começou, enfim, 1000 e sei lá quantos anos antes de Cristo, talvez até antes ainda, e se estendeu até cerca de 70, 80 anos depois de Cristo. Existem diversos textos, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia, a gente organizou ela por meio das cópias, ou dos escritos mesmos e manuscritos. Tem coisas que foi feita em papel, papiro, tem coisa que foi talhada, enfim, tem um monte de cópias. Temos mais de 5.000 cópias da Bíblia, tá? Então, cada texto tem uma série de cópias que fazem com que, quando nós olhamos o todo, ele se encaixe e não tenha erros, como, por exemplo, uma cópia está escrita de uma forma que distorce completamente a história, a outra vai em outra direção, tá? Então a Bíblia é organizada nesse sentido. Outra coisa importante é que a Bíblia, ela foi montada pelos pais da igreja, tá? Isso aí é a discussão do primeiro, segundo, terceiro século depois de Cristo. E aí existiu uma necessidade de juntar os textos para que fosse montada uma coletânea mesmo. E nós chamamos isso de cânon bíblico, né? O cânon bíblico é essa reunião dos livros que compõem a Escritura. Beleza? O apóstolo Paulo, que é um dos autores e o principal autor, inclusive, do Novo Testamento, já que nós dividimos a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, Paulo, ele vai falar na carta que ele escreveu para um dos seus discípulos, Timóteo, que a Escritura, ela é divinamente inspirada. Ou seja, são pessoas reais, com as suas cabeças, com as suas mentes, mas que o Espírito Santo coloca no coração deles o que eles precisam, os temas que eles precisam falar, para quem eles precisam falar. E essa inspiração, nós cremos, nós cristãos, que ela é divina. Então a Bíblia, ela é um texto divinamente inspirado, ok? A organização canônica foi para que nós conseguíssemos entender a história, a trajetória dos homens com Deus, a história de Deus com o seu povo, ok? Então, sendo assim, o livro de Gênesis, ele foi colocado em primeiro na ordem canônica, porque ele trata sobre o princípio das coisas, como Deus criou as coisas. Lembra que Jó é o primeiro livro cronologicamente? Bom, Gênesis é o livro que vai contar o princípio da criação. Então, por isso ele foi escolhido, né? A própria palavra Gênesis significa princípio. Então, foi escolhido para ser o primeiro livro. E aí, a Bíblia vai se estruturar a partir disso. Então, a Bíblia é organizada dessa forma para que você consiga entender a revelação progressiva de Deus ao seu povo. Essa parte de revelação progressiva é importante porque a compreensão que as pessoas tinham sobre quem era Deus na época de Moisés é diferente da que as pessoas tinham na época de Paulo, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. Então Jesus Cristo, ele revelou, ele sussurrou, vamos dizer assim, de alguma forma ele soletrou para a humanidade o caráter de Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado. Bom, eu acho que deu para ter uma ideia boa aí de como a Bíblia é organizada. Eu gostaria só de finalizar dizendo que a Bíblia é um texto que é assim. É um livro que tem uma congruência de informações, de validações, que faz com que ele seja um livro extremamente correto, extremamente verdadeiro, extremamente fiel aos escritos originais. Então, quando você ouvir alguém falando assim que a Bíblia é um livro falsificado, é um livro alterado, é um livro que não dá para confiar, porque as pessoas alteraram para falar o que eles quiseram, porque na época da Idade Média fizeram isso ou aquilo. Gente, nós temos muitas cópias da Bíblia, são mais de 5.000 cópias. Enfim, entre os diversos livros que compõem a Bíblia.
cópias em diversos idiomas diferentes, em diversos períodos do tempo diferentes, em culturas e países diferentes, e elas batem. E por isso a Bíblia é um livro que tem veracidade. Beleza? Deu para entender isso? Ficou claro? Então, maravilha. Eu acho que daqui a gente já pode partir para nossa leitura. Então, amanhã é o primeiro dia, Gênesis 1, do versículo 1 até Gênesis capítulo 3, versículo 19. Beleza? E é isso. Bora lá. Obrigado e tamo junto. Até a próxima. Grande abraço.